Você se considera uma pessoa perfeccionista? Quer entender o que isso faz com você e com a sua autoestima? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre perfeccionismo. Você vai entender o porquê que o perfeccionismo ele é inimigo de uma autoestima fortalecida. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, o perfeccionismo se tornou aquela característica até vista como um ponto fraco ou até mesmo um defeito, mas que parece que se tornou bonito de se dizer. Quando alguém fala, o meu defeito é o perfeccionismo, parece que comparado a outros possíveis defeitos, esse é como se tivesse um lado bom. Só que eu preciso te dar essa notícia. O perfeccionismo ele vai atacar diretamente a sua autoestima e pode também gerar repercussões nos seus relacionamentos. E eu vou te explicar aqui os prejuízos de permanecer uma pessoa perfeccionista. Mas antes, vamos falar do conceito do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? Bom, é um compromisso com a perfeição. Ou seja, a pessoa que é perfeccionista, ela tende a ser muito rígida, autocrítica e centralizadora. E ela pode exercer esses traços, que inclusive podem estar associados à sua personalidade, ela pode exercer isso em todas as áreas da vida dela, ou o perfeccionismo ele pode aparecer mais em uma área específica do que outra. Então pode acontecer de uma pessoa ser mais perfeccionista, por exemplo, na área profissional e a vida pessoal não refletir esse perfeccionismo assim. Já em outros casos, a pessoa vai se perceber muito perfeccionista em todas as áreas da vida dela, até prejudicando os relacionamentos. Agora, por que o perfeccionismo vai atacar e ferir a sua autoestima? Agora, vamos entender o porquê que o perfeccionismo ataca e fere a sua autoestima. Eu vou te falar 4 razões que vão provar essa afirmação. A primeira delas é a autocobrança excessiva, ou seja, uma pessoa perfeccionista ela vai se cobrar em excesso. Existe um nível de rigor muito elevado na sua relação consigo mesmo e em tudo que essa pessoa faz. A autocobrança é um elemento importante na nossa relação com a gente mesmo, a gente precisa se cobrar de certa forma, porém, quando a autocobrança ela é excessiva, acaba pesando a sua relação consigo mesmo e também nos aspectos emocionais. A segunda razão é uma pessoa perfeccionista, ela não perdoa as próprias falhas, ou seja, essa pessoa não consegue exercitar a autocompaixão. Existe ali uma crítica muito forte, agressiva consigo mesmo, onde ela não tolera a falha, o erro. Por isso que se perdoar pode parecer uma tarefa muito difícil para uma pessoa perfeccionista. Além do peso da autocrítica, também existe nesse contexto o peso do sentimento de culpa. A situação que você falhou pode ter passado, já tem um bom tempo, mas toda vez que você lembrar daquele contexto, aquele sentimento de culpa vai estar associado. Então aquela pessoa ela não consegue virar a página do evento, se perdoando por aquilo, se olhando com uma visão muito mais humana, porque o perfeccionismo não deixa ela se olhar de forma humana e exercendo a autocompaixão. O próximo motivo que faz o perfeccionismo atacar a autoestima é a má administração do tempo. Quando uma pessoa perfeccionista executa uma tarefa, ela pode administrar mal o seu tempo, porque ela vai tentar chegar à perfeição dentro daquele comportamento, daquela atividade que ela está executando, e ela não consegue chegar à perfeição, então ela não sai dali. Ela está desenvolvendo um projeto, então ela fica ali corrigindo, ajustando, corrigindo, ajustando eternamente. Eu já pude atender casos que a pessoa ela ficava muitas horas em um projeto já finalizado porque ela não
conseguia parar de fazer ajustes. Era um compromisso com a perfeição e ela conseguia identificar falhas, erros que são completamente insignificantes para o projeto, mas a pessoa não conseguia suportar nem tolerar aquele mínimo sinal de falha ou de necessidade de um pequeno ajuste. E isso fazia com que ela perdesse muito tempo fazendo. E por causa desse compromisso com a perfeição, ela administrava muito mal o tempo dela. Não conseguia finalizar as tarefas e falar: pronto, aqui eu paro porque já está ok e agora eu preciso me dedicar em outra tarefa. E nisso o tempo vai passando e a pessoa percebe que o perfeccionismo faz ela perder muito tempo em ajustes e procurando erros que poderiam ser desconsiderados. O próximo ponto é muito importante. O perfeccionismo ele vai fazer com que você invalide as suas conquistas. Ou seja, é aquele famoso... não sei falar o famoso. Eu gosto dos 99, né? Mas ver o 1% que faltou. É o famoso... Consegue ver o 1% dos 99... Não, tem que uma outra forma de falar. Calma aí. É aquela pessoa que desconsidera os 99% feito e ela fica realmente muito apegada àquele 1% que faltou. E ela não consegue celebrar as conquistas, celebrar aquilo que ela conseguiu realizar. Ela sempre vai ficar conectada à falta, ao erro e também àquilo que ela poderia melhorar. Quando uma pessoa perfeccionista, ela recebe uma crítica externa, ela também pode ter muita dificuldade de lidar com essa crítica externa. Ela pode ainda se questionar de como que ela deixou passar aquilo. Aquela crítica externa provavelmente é uma crítica que ela já fez a si mesma. Então existe sim uma série de prejuízos e a gente então pode concluir que o perfeccionismo não é algo positivo para sua autoestima. Agora, e os relacionamentos? Como que o perfeccionismo pode afetar os seus relacionamentos? O primeiro fator, exigência em excesso. Uma pessoa perfeccionista, ela é exigente com ela mesma e com tudo que ela faz. E acontece uma projeção para os relacionamentos. Ela pode ficar uma pessoa muito exigente em excesso para iniciar relacionamentos. Então, é aquela pessoa que acaba ficando sozinha por excesso de exigência. Parece que nunca alguém é à altura daquilo que ela determinou. E também pode acontecer dessa exigência aparecer dentro de um relacionamento que ela já tenha. Então, a pessoa precisa sempre melhorar eternamente e ela está sempre pontuando os erros daquela pessoa. Existe um grau de exigência muito grande. O segundo aspecto é um perfil centralizador, ou seja, a pessoa perfeccionista ela tende a ser centralizadora nos seus relacionamentos e isso pode trazer um problema em qualquer tipo de vínculo, até mesmo o profissional. É aquela pessoa que vai ter muita dificuldade de delegar uma tarefa, ela tem aquela compreensão de que ninguém vai fazer melhor que ela. Então ela concentra as atividades toda nela, ela faz e muitas das vezes dá conta, ela consegue entregar aquilo que foi proposto, porém custando algo, custando muitas das vezes a sua saúde mental, custando o bom relacionamento com as pessoas. Então existe sim uma sobrecarga, um estresse nas pessoas que têm esse perfil mais centralizador. Além do desconforto de se relacionar com uma pessoa centralizadora, você não consegue ter espaço para trazer as suas ideias, porque parece que a ideia da pessoa perfeccionista é que precisa prevalecer. Então nessa hora há uma rigidez ali. E as pessoas acabam se afastando e se relacionando apenas no necessário com alguém perfeccionista. E o outro aspecto que envolve também relacionamentos é aquele sentimento de insatisfação crônica. Então é como se ela nunca tivesse satisfeita com nada que o outro faça. Alguém se movimenta, faz tudo para agradar, mas ela não consegue reconhecer o esforço do outro. Ela vê aquilo que o outro faltou. Então se alguém se dedicou e fez alguma tarefa para ela, os olhos vão bater na hora naquilo que faltou ou que poderia ter sido feito de outro jeito. Essa insatisfação não consegue parabenizar as pessoas. E por que acontece isso?
porque ela vai se relacionar com o outro da mesma forma que ela se relaciona com ela mesma. Esse rigor que ela aplica a si, essa autocrítica, ela faz com as pessoas. Então, alguém que convive com uma pessoa perfeccionista, que projeta o perfeccionismo, essa pessoa pode se sentir insuficiente, se sentir incapaz, porque é alguém que vai ser muito criticado, mas não é culpa dessa pessoa, e sim do perfeccionista que está projetando a relação consigo mesmo. Agora, depois disso tudo, o que fazer para reduzir então o perfeccionismo? E como lidar com uma pessoa perfeccionista? Você precisa visualizar os prejuízos desse comportamento. Então, você precisa identificar, peraí, no que esse perfeccionismo me atrapalha? Porque se você é uma pessoa que acha que o perfeccionismo te ajuda nas suas tarefas, isso vai te atrapalhar e você vai ter sua autoestima fragilizada por causa disso. Eu já pude também acompanhar casos em que a pessoa acreditava que ela não poderia perder o traço perfeccionista, porque senão ela iria se tornar uma pessoa totalmente relapsa ou até mesmo medíocre nos seus resultados, e ela não queria isso. Então ela acreditava que o perfeccionismo, ainda que fosse ruim, era para ajudá-la, quando na verdade isso é uma distorção. O perfeccionismo, se você elimina ele da sua vida, isso não significa que você vai se tornar uma pessoa relapsa. Claro que não, mas sim uma pessoa dedicada, que tem um nível certo de autocobrança, de autocrítica, mas é alguém também que se respeita e exerce a autocompaixão. O segundo passo é você não obedecer às sugestões do perfeccionismo. Você está lá se dedicando no projeto, e aí toda hora você fica consertando uma coisa. Chega uma hora que você precisa parar. O perfeccionismo vai falar, eu tenho que consertar isso aqui, alinhar isso daqui. Você não deve obedecer todas as sugestões do perfeccionismo. Chega uma hora que você precisa dar um basta. O terceiro passo é você exercer a autocompaixão. Para isso, você precisa se olhar com mais gentileza, com mais respeito, entendendo todo o seu lado humano, que você tem o seu potencial, mas também tem as suas limitações e que você pode fazer um compromisso consigo mesma de se dedicar o máximo e fazer o seu melhor, sabendo que até o nosso melhor também pode ter falhas. E o quarto passo tem a ver com as pessoas, que é você ser mais tolerante com as pessoas. Para reduzir o perfeccionismo, é importante que você seja mais tolerante, paciente com o tempo do outro, com o modo diferente do outro fazer. Muitas das vezes, o que o outro faz é apenas diferente do seu modo, e isso não significa que está errado. Então, ser mais tolerante vai te ajudar a afastar ali o cenário do relacionamento que é favorável para o perfeccionismo. E para lidar com pessoas perfeccionistas, é importante você entender que o compromisso da perfeição que elas fazem é delas e não seu. Você precisa ter clareza de como você quer se relacionar consigo mesmo e aprender a se posicionar nos seus relacionamentos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com alguém perfeccionista ou até mesmo se você percebe isso em você. Eu quero te lembrar também de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.